No início do século, os japoneses vieram para o Brasil e ajudaram a construir o nosso país. Nas últimas décadas, fazem um caminho de volta. Mas a comunidade japonesa no Brasil quer melhorar a situação dos decassegues, os brasileiros filhos de japoneses que trabalham no Japão. Para falar sobre o tema, eu recebo o deputado Walter Yoshi, do PFL de São Paulo. Obrigada pela presença, deputado. Obrigado pelo convite, Vera. Uma satisfação estar aqui no seu programa, no Palavra Aberta, pela primeira vez. Essa aqui é a minha primeira legislatura aqui na Câmara Federal. Deputado, hoje em dia, quais são as principais reivindicações da comunidade japonesa aqui no Brasil? Olha, no ano que vem nós teremos o centenário da imigração japonesa no Brasil. Nós que somos em cerca de 1,5 milhão de descendentes, a maior comunidade japonesa fora do Japão está justamente aqui no Brasil. Nós temos cerca de 300 mil brasileiros trabalhando no Japão, que enviam cerca de 2 bilhões de dólares de receita poupança líquida para a nossa terra, para o Brasil. E essas pessoas que trabalham no Japão se entendem muitas demandas com relação aos acordos bilaterais entre o Brasil e o Japão, em diversos setores. Agora, principalmente na área de cooperação civil e penal, né, deputado? Por quê? Esse é um fato que tem se tornado agudo nos últimos meses, em função de alguns crimes que foram cometidos por brasileiros no Japão. O povo brasileiro é um trabalhador no Japão, é um povo ordeiro, mas nós tivemos alguns casos de pessoas que cometeram delitos que voltaram ao Brasil. Em alguns casos até fugiram ao Brasil. Isso tem criado um atrito entre o judiciário no Japão, a mídia japonesa tem atuado muito forte, tem pressionado parlamentares japoneses, e isso tem feito com que o Ministério das Relações japonesas tenha mantido contato com o nosso Ministério aqui no Brasil, a fim de procurar fazer um acordo, um convênio nas questões penais envolvendo os dois países. Como é que está caminhando como é que estão caminhando essas discussões, deputado? As discussões estão caminhando, estão numa fase de iniciação, uma vez que o Brasil, alguns anos atrás, tentou fazer um acordo com o Japão em diversas esferas. Um dos acordos que nos interessa muito é a questão da Previdência, porque nós temos brasileiros trabalhando no Japão e que daqui a alguns anos vão precisar utilizar a Previdência. E hoje o governo japonês não tem interesse em firmar esse convênio. Nós também temos um grande número de crianças e jovens estudando no Japão, e algumas crianças até sendo discriminadas naturalmente pelo desconhecimento das crianças japonesas, e essas crianças têm tido uma grande dificuldade de ficar na escola. Então hoje há uma evasão escolar desses jovens, das crianças, principalmente dos jovens que não entendem o idioma japonês, e daí para a delinquência é um passo, né? Isso tem também dificultado muito as relações entre os dois países. Existe uma necessidade de estudarmos projetos para que nós possamos fazer um convênio na área da educação que interessa a nós, porque os nossos brasileiros precisam de um amparo naquele país. Por outro lado, o governo japonês agora se desperta na necessidade de fazer esse convênio justamente na área penal. Então agora é um momento importante, porque nós temos o marco no ano que vem dos 100 anos da imigração. Se nós perdermos essa oportunidade, dificilmente nós teremos um outro momento para que nós possamos firmar pelo menos 1 ou 2 acordos que nos interessa muito a Previdência. O que interessa o Japão é na área penal. Então é um momento de negociação. E daí surge o papel nosso de parlamentar, nós parlamentares, principalmente do grupo parlamentar Brasil-Japão, presidido pelo deputado Takayama, de firmarmos um acordo, pressionarmos inclusive os parlamentares japoneses, senadores, deputados, para que a gente faça um trabalho junto com os dois ministérios. Agora, qual o tamanho dessa mancha na imagem do Brasil, se é que ela existe de fato lá no Japão, por causa desses crimes, deputado? Infelizmente, alguns crimes que foram cometidos no Japão que ganharam uma repercussão muito grande. Inclusive, os familiares de uma criança que foi vítima de um crime, de um delito, eles conseguiram fazer um número muito grande de assinaturas
dizem que algo em torno de 500 mil assinaturas, pressionaram os parlamentares japoneses daquela província e que acabaram fazendo um grande barulho, inclusive na mídia, né? Isso acaba, de uma certa forma, denigrindo a imagem de nós brasileiros. Mas há que se preocupar com isso? Temos que nos preocupar com algum tipo de retaliação, de preconceito em relação aos brasileiros lá no Japão nesse momento? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho, inclusive, que nós temos que melhorar a imagem de nós brasileiros lá, principalmente dos descendentes que trabalham no Japão, mostrar a verdadeira face do Brasil, que não é o Brasil que eles imaginam, não é só daquele brasileiro que cometeu delito ou que faz pequenos delitos, mas mostrar o Brasil verdadeiro, a cultura brasileira, o povo brasileiro, mostrar a indústria brasileira que hoje tem aí a tecnologia, por exemplo, da Embraer, né? O senhor, inclusive, acredita que é um momento especial para se estabelecer aí uma ampliação, um aquecimento das relações comerciais, né, entre os países. Por quê? Sem dúvida. Esse é um momento de aproximação dos dois países. O Japão está saindo da sua crise de 20 anos, né, daquela bolha que estourou há 20 anos atrás. O Brasil entrando num momento de estabilidade econômica, de crescimento gradual. Com certeza o Brasil será um grande país aqui na América Latina, já é. E é inevitável essa aproximação. Agora nós temos que aproveitar esse momento, onde justamente a Japan Airlines, a maior companhia japonesa de aviação daquele país, escolheu 25 aeronaves da Embraer como aeronaves desse porte ideais para o seu quadro de aviões, e é o momento de vender a tecnologia brasileira, né? Mostrar que o Brasil não é só samba, carnaval, futebol ou país de criminalidade, mostrar o verdadeiro lado do Brasil, esse potencial que nós temos da tecnologia brasileira. Eu acho que fica por aí, tecnologia, ou que outros setores do comércio, por exemplo, podem ser melhorados, podem ser beneficiados com a ampliação das relações com o Japão? Hoje, o Japão, muito preocupado na questão do protocolo de Kyoto, preocupado com alternativas na área de energia, tem feito investimentos consideráveis na área do etanol brasileiro, na área também de outros produtos brasileiros, os insumos brasileiros, que são muito importantes para a sua indústria, a indústria japonesa. Então existe hoje um número muito grande de investimentos que estão chegando aqui. Investimentos até sem fazer barulho. Então há 2 semanas atrás nós tivemos o anúncio de 2 investimentos, um na área do etanol, uma companhia ligada ao grupo Mitsubishi, comprou participação numa companhia brasileira produtora de álcool, né? E existe um outro grande grupo chamado Sumitomo que acabou de anunciar um investimento de grande monta para fazer a tecnologia do álcool-duto. Portanto, nós temos aí muitos negócios surgindo e que a sociedade desconhece. Então, precisamos agora divulgar essa parceria e fortalecer. Agora é o momento da gente fortalecer as relações de intercâmbio econômico entre os dois países. Deputado Walter Yoshi, do PSL de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Vera. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau.